Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Madison Taylor deslizou para sua poltrona de couro creme da primeira classe do voo 748, com um leve suspiro de satisfação escapando de seus lábios. A cabine era banhada por uma iluminação suave, e as grandes janelas ofereciam vislumbres de um céu claro, prometendo uma viagem tranquila para Los Angeles. Ela ajustou delicadamente a manga de seu vestido azul marinho, um modelo simples porém elegante que se ajustava às suas curvas com uma simplicidade refinada. Seus cabelos cuidadosamente penteados para trás revelavam um rosto sereno, imbuído de uma confiança silenciosa que poucas adversidades conseguiram abalar. Hoje era um dia especial. O 5º aniversário de casamento deles. Alexander, seu marido, o carismático CEO da Sky Vista, era seu parceiro, sua rocha, aquele com quem ela havia construído não apenas uma família, mas também uma visão compartilhada. Ela esperava por esse momento havia semanas, ansiosa para compartilhar a ocasião na intimidade que aquele voo lhes proporcionava. No entanto, uma atmosfera estranha pairava na cabine. As comissárias de bordo, de quem ela costumava sorrir e receber atenção personalizada, agora pareciam distantes, quase indiferentes. Não havia olhares amigáveis, nem gestos corteses. Madison, apesar de sua confiança, sentiu uma pontada de surpresa crescer dentro de si. Ela se forçou a ignorar. Talvez estivesse simplesmente sendo sensível demais naquela manhã. Um garçom passou, colocando delicadamente uma taça de champanhe à sua frente, e ela ergueu a taça, deixando-se envolver pela suave efervescência do líquido dourado. O leve estalo em seus ouvidos, o ronronar dos motores, a iluminação fraca, tudo contribuía para essa sensação de fuga e luxo. Mas 30 minutos depois, enquanto ela saboreava esse momento com um pensamento terno por Alexander, uma comissária de bordo se aproximou dela com passos firmes, quebrando o silêncio. Senhora, ela começou com uma voz neutra, quase fria, temos um problema com seu assento. Madison estreitou os olhos, a surpresa se transformando em incompreensão. Um passageiro importante chegou atrasado, continuou a aeromoça com os lábios franzidos. Precisamos designar o seu assento para ele. Madison ficou sem palavras por um momento, com a mente girando. Como é? Perguntou ela finalmente, com a voz controlada, mas com uma ponta de dor mal disfarçada. Este assento foi reservado com várias semanas de antecedência, em meu nome. A anfitriã evitou o olhar dele, a parte inferior dos olhos escondendo um constrangimento palpável. Eu entendo, senhora, mas é uma ordem da gerência. O peso daquelas palavras caiu sobre Madison como uma guilhotina. Seu coração batia mais rápido, uma raiva fria a invadia, misturada a uma profunda tristeza. Instintivamente, ela tentou falar com Alexander pelo telefone via satélite da cabine, buscando apoio imediato, uma intervenção. Mas antes que pudesse discar, o aparelho lhe foi tirado. Perturbada, mas recusando-se a entrar em pânico, Madison juntou suas coisas, observando cada movimento com dignidade. Ela seguiu os comissários de bordo até a classe econômica, um espaço barulhento e menos confortável, longe do casulo protetor da primeira classe. Atrás dela, olhares se dirigiam a alguns curiosos, outros críticos. Ela sentia os olhares a oprimindo, como se fosse uma estranha, uma intrusa que não pertencia àquele lugar. A vergonha a invadiu, opaca, amarga. Mas não se tratava apenas de uma humilhação passageira. Era uma invisibilidade, uma negação silenciosa de sua identidade e de seu valor. Madison sabia que aquele voo não seria apenas uma viagem para Los Angeles. Seria o início de uma luta muito maior. Na cabine, milhares de metros acima das nuvens, Alexander Taylor olhava fixamente para o horizonte através do para-brisa. Mas sua mente estava longe do voo tranquilo. Seu rosto, normalmente impassível e confiante, estava tenso, marcado por uma raiva latente prestes a explodir. Ele acabará de saber o que estava acontecendo a bordo. Sua própria esposa, Madison, acabará de ser expulsa da primeira classe. Expulsa em sua própria companhia. A palavra queimava em sua boca. Como tamanha humilhação pôde acontecer? Como, na companhia que ele próprio construíra com uma visão clara de respeito e excelência, sua esposa pôde ser tratada com tanta indiferença, pior, com tanta injustiça? As lembranças voltaram de repente brutais. Ele se viu novamente jovem e ambicioso, cerrando os punhos em um pequeno escritório em Chicago, cercado por alguns amigos e sócios. Sonhando em criar uma companhia aérea que mudasse as regras, que oferecesse a todos um serviço digno e humano. A Sky Vista não nasceu de um capricho, mas de uma luta contra o sistema, uma luta para abrir portas onde elas não existiam. Hoje a empresa era uma das mais bem-sucedidas do país.
Um sucesso retumbante, resultado de seu trabalho árduo e ética intransigente. E, no entanto, um incidente tão básico, uma injustiça cometida contra Madison, manchou essa imagem e manchou seu nome. Ele pegou seu telefone via satélite, com a voz firme, mas carregada de emoção, e ligou para o gerente da cabine. Isso não pode estar certo, rosnou ele com os dentes cerrados. Madison está na primeira classe, e ninguém deveria tirá-la do lugar. Do outro lado da linha, o diretor parecia desconfortável. Suas desculpas eram hesitantes, quase gaguejadas. Um grande investidor, o Sr. Taylor. Ele chegou atrasado, mas exigiu seu assento. As palavras ressoaram na mente de Alexander como uma afronta. Um investidor? Uma exigência? Ele conhecia os corredores do poder bem demais para não sentir a sombra que se escondia por trás daquelas palavras. Essa exigência não era trivial. Era uma mensagem, uma manobra para lembrá-lo de quem realmente detinha o poder, e para relegar sua esposa, e talvez a si mesmo, à condição de mero executor. Seu sangue ferveu. Ele sabia, no fundo, que por trás daquele gesto havia mais do que uma simples reivindicação comercial. Talvez um ato de racismo velado, uma tentativa de marginalizá-lo por ser um homem negro à frente de uma grande empresa. Ou talvez uma traição política, uma conspiração interna para enfraquecer sua autoridade. Alexander cerrou o punho no fone, o olhar duro fixo no vazio. Naquela noite, ele teria que lutar, não apenas por Madison, mas por tudo que a Sky Vista representava. Ao chegarem a Los Angeles, sob um céu de fim de tarde tingido de dourado e nuvens pesadas, Alexander e Madison Taylor foram direto para uma grande sala de conferências na sede da Sky Vista. A sala rapidamente se encheu de jornalistas, com câmeras apontadas e microfones em punho. Seus olhos aguçados buscavam captar cada expressão, cada palavra. Madison deu um passo à frente, calma e digna, apesar da dor ainda pungente da humilhação sofrida poucas horas antes. Seu rosto serenamente belo refletia uma força interior incomum. Ela respirou fundo, e diante da multidão, relatou com clareza pungente o que acontecerá a bordo do voo 748. Sou a esposa do dono desta companhia aérea, começou ela, com a voz firme ecoando além das paredes. No entanto, hoje fui tratada como uma estranha no avião do meu marido, como se a minha presença fosse um fardo. Um murmúrio percorreu a sala, uma mistura de descrença e solidariedade. Isso nunca deveria acontecer com ninguém, independentemente de sua posição social, origem ou cor de pele. Esse tipo de discriminação e desrespeito precisa acabar. Câmeras disparavam, capturando cada palavra, cada emoção. Madison olhava fixamente para frente, evitando a raiva, preferindo transmitir uma mensagem de dignidade e a exigência de justiça. Alexandre, ao seu lado, colocou a mão protetora em seu ombro, simbolizando a união diante da adversidade. Ele também falou com uma gravidade que impunha respeito. A Sky Vista sempre foi construída com base nos valores de excelência, respeito e inclusão, disse ele. O que aconteceu hoje é inaceitável e estamos comprometidos em conduzir uma investigação interna completa. Não toleraremos qualquer comportamento que desonre a nossa empresa ou viole a dignidade dos nossos passageiros. A notícia se espalhou como fogo na palha. As redes sociais estavam em polvorosa. De um lado, milhares de mensagens de apoio afluíam, aplaudindo a coragem de Madison e Alexander em denunciar publicamente o que haviam vivenciado. De outro, vozes denunciavam vigorosamente o racismo sistêmico que persiste nas instituições, até mesmo em empresas privadas que alegam estar caminhando em direção a uma maior igualdade. O discurso deles foi mais do que apenas uma denúncia de um incidente isolado, refletiu uma luta muito mais ampla. Alexander sabia que sua história pessoal moldara seu caráter. Filho de um piloto de avião afro-americano que lutara para obter sua licença numa época em que o preconceito era ainda mais violento, e de uma mãe professora que lhe ensinou o valor do conhecimento e da perseverança, ele crescerá em um bairro difícil de Chicago. Cada passo de sua vida fora um desafio contra portas fechadas, olhares de desprezo e estereótipos. Madison, por outro lado, vinha de uma família mestiça, onde múltiplas identidades frequentemente levavam a questionamentos e confrontos. Ela aprendeu a responder à discriminação com a força de sua inteligência, elegância e calma inabalável. A luta deles não era apenas pessoal. Era a luta de milhões de americanos que enfrentam discriminação sutil, mas às vezes brutal, todos os dias, seja nas ruas, no trabalho ou mesmo em lugares que deveriam representar serviço e respeito. Esta coletiva de imprensa marcou um ponto de virada, um apelo por justiça, uma mão estendida em direção a um futuro onde todos seriam reconhecidos por seu valor intrínseco, e não por sua origem ou status.
Poucas semanas após o incidente que abalou a Sky Vista e virou a vida de Madison e Alexander de cabeça para baixo, a empresa fez um anúncio importante que imediatamente virou manchete na mídia especializada e em geral. A Sky Vista estava realizando uma reformulação completa de sua política interna referente à recepção e ao tratamento de passageiros. Não foi um ajuste simples, mas um verdadeiro ponto de virada. Um ambicioso programa de treinamento antidiscriminação seria implementado para todos os funcionários, desde agentes de solo a pilotos, tripulação de cabine e serviços administrativos. Essa abordagem foi muito além de uma obrigação legal ou um golpe publicitário. Ela personificou um profundo desejo de mudança, um despertar coletivo desencadeado pelo incidente e pela voz corajosa de Madison. Madison, por sua vez, aceitou resolutamente o papel de porta-voz de uma campanha nacional por respeito e igualdade. Usando seu carisma e notoriedade, participou de conferências, programas de televisão e reuniões com organizações e jovens em escolas. Sua mensagem foi clara, poderosa e inspiradora. Respeito não é um privilégio reservado a poucos, é um direito fundamental de todos. Com o passar das semanas, Madison tornou-se uma figura emblemática na luta contra a discriminação sutil e sistemática que persistia em muitos setores da sociedade americana. Sua história, contada e recontada na mídia, motivou milhares de pessoas a se manifestarem, a agirem e a não mais aceitarem a injustiça. Em uma festa de gala promovida pela Sky Vista para celebrar essa nova direção e os primeiros resultados do programa de treinamento, o salão brilhava sob uma iluminação elegante, cercado por convidados, funcionários e parceiros de prestígio. Alexander observava Madison do outro lado da sala. Ele a olhava com profundo orgulho e um toque de amor e respeito. Quando ela se aproximou, usando um vestido vermelho escuro que contrastava lindamente com sua pele, ele sussurrou em seu ouvido: "Você transformou essa humilhação em força." Madison respondeu-lhe com um sorriso gentil, cheio de sabedoria e determinação. Porque a dignidade nunca pode ser tirada. Ela sempre se defende. Naquela noite, suas lutas pessoais e profissionais se estenderam para além dos muros de suas casas e empresas. A história de Madison Taylor tornou-se um símbolo poderoso, uma luz brilhante na luta contra as injustiças cotidianas. Ela lembrou a todos que por trás de cada título, cada assento reservado, cada uniforme, havia, antes de tudo, uma pessoa digna de respeito, consideração e igualdade.